Pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar então a aula de hoje aí, que nós vamos falar sobre esse tema, inflação, e verificar aí a relação, né, que a inflação tem com a noção de taxa de juro. Então nós vamos introduzir uma noção mais ao final da aula, que é taxa de juro real. Tá? Então, a taxa de juro real, para a gente poder entendê-la, nós precisamos entender essa noção, que é a noção de inflação. Né? E a noção de inflação acaba sendo fundamental, né, para uma série de outros desenvolvimentos aí que vocês vão ter em outras disciplinas, né? Até porque aqui no Brasil, né, um fenômeno que em alguns momentos ele se torna às vezes preocupante, né? Nós estamos até num momento em que a inflação está sendo reduzida, né? Nós vamos ver aqui o que está acontecendo aí nos últimos anos, mas nós já tivemos períodos aí de inflações aí, muito elevadas, né? Isso traz uma série de dificuldades para a economia de modo geral e para os investimentos em particular. Né? Quer dizer, os investimentos, né, nós vamos ver, são muito afetados, né, pela inflação, porque a própria rentabilidade deles, medida pela taxa de juro real, vai ser muito afetada por esse aspecto aí que é a inflação. Né? Bom, então vamos começar a falar então desse tema, né, inflação, e para a gente situar, né, o problema, vamos colocar aqui uma situação. Né? Vamos supor que eu invisto R$1.000, tá, por um ano, a uma taxa de juro de 10% ao ano. Vamos supor que eu vou lá no banco, ele tem uma aplicação que ele me diz o seguinte: ó, daqui a um ano, se você investir R$1.000, eu vou te pagar R$1.100, 10%. Então, veja, a gente caracteriza essa taxa, né? Lembra que daqui a um ano pode ser que o banco até não me pague, tá? Quer dizer, essa taxa é uma taxa nominal. Tá? Se essa operação for concretizada, ela vai ser uma taxa efetiva, ela de fato é refletir a operação. Agora, na aula de hoje, a gente vai introduzir um outro conceito, que é a taxa de juro real. Tá? Uma outra história. Tá? E para a gente introduzi-la, então, nós temos que pensar o seguinte: olha, daqui a um ano eu vou receber os 1.100, tá? Vamos supor que realmente vai acontecer isso. E hoje eu tenho lá os 1.000 que potencialmente eu vou investir. Então a pergunta que importante a gente fazer é o seguinte: será que de fato eu vou ficar mais rico aqui, entre aspas, no ano que vem, com esses R$100? Tá? Será que meu poder de compra de fato vai aumentar 10%? Tá? Então aí que é a questão fundamental, né? Quer dizer, exatamente porque existe esse fenômeno que se chama inflação, o que acontece de hoje, o que possivelmente vai acontecer de hoje para daqui a um ano? Os preços das coisas vão subir. Tá? E veja que isso não necessariamente ocorre em todos os países. Tá? Mas é raro que não ocorra, pelo menos uma pequena elevação de preços. Pode ser até que caiam os preços de um modo geral. Tá? Nós vamos ver aí depois as inflações no mundo aí, a quanto andam. Mas normalmente, quer dizer, os países desenvolvidos, os países que têm economias mais estáveis aí, costumam ter uma pequena inflação. Tá? Então o que vai acontecer é que é importante eventualmente caracterizar, né, uma taxa de juro que reflita de fato o teu crescimento, né, o crescimento do teu poder de compra. Tá? Quanto que de fato eu vou poder comprar mais daqui a um ano? Que não vai ser 10%, vai ser menos de 10%. Tá? Isso vai depender naturalmente da inflação, e nós vamos ver exatamente quando a gente definir taxa de juros reais aí, como é que
nós conseguimos levar em conta esse efeito da inflação. Mas antes de entrar em taxas de juros reais, aí nós precisamos entender o fenômeno de inflação, até porque isso acaba sendo talvez uma primeira exposição de vocês a esse tema, e no Brasil acaba sendo um tema extremamente importante aí. Tá? Então aqui eu vou introduzir uma tabela que mostra exatamente a quanto anda, né, a inflação num período recente, aí, desde 2016, né, até agora os meses recentes. E nessa tabela, então, nós temos aqui uma série de colunas, né? Então, se a gente fixar nossa atenção aqui nessa coluna que mostra a inflação de 2016, cada linha dessa tabela aqui, ela está mostrando um indicador, um índice de inflação diferente, né, medido, né, por instituições aí diferentes, eventualmente até por metodologias diferentes. Então lá no comecinho da tabela está aparecendo o IPCA, né, que hoje é um índice muito usado no Brasil, o INPC, o IPCA 15, né, vejam que os 3 primeiros são produzidos aí pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é uma instituição pública aí, e que uma das funções, entre muitas outras, é exatamente fazer esse levantamento dos índices aí. Aí aparece o IGPDI, né, da Fundação Getúlio Vargas, que historicamente sempre se preocupou em fazer medidas de índice, né, o próprio IGP, um dos índices mais antigos, né, que a gente tem aqui no Brasil, e talvez se você estiver preocupado com um período, lá, bem mais longo aí, se você quiser fazer análises do que aconteceu, sei lá, 1950, 1960, etc., você vai ter que, eventualmente, se reportar a valores aí que são levantados aí pela FGV, indicadores deles. Eles têm uma infinidade de indicadores. Tem o IPC, que é da FIP. Nessa FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é uma fundação de pesquisa lá da FEA, ou ligada, né, à FEA USP, né, a Faculdade de Economia e Administração lá da USP São Paulo. E aí aparece um outro aqui, que é o ICV, que é levantado pelo DIEESE, né, que é um órgão ligado aí às entidades sindicais, trabalhistas, etc. E veja, aqui é uma seleção até relativamente pequena, que eu peguei aqui de índices, né, de indicadores aí, de inflação, porque existem muitos mais. Tá? E agora, se a gente analisar, né, esses aqui, e nós vamos ver exatamente como é que eles estão medindo, né, a inflação daqui a pouco, até para entender por que eles variam. Essa inflação ela variou, né, medida por esses índices, de 6,15% a 7,18%, né, entre 6% e 7% aproximadamente. Tá? Se a gente agora examinar o comportamento dos últimos 12 meses, tá? Então veja, 12 meses que são um pouquinho mais recente, né? Então, de hoje para trás, contando 12 meses, o de março para trás. Essa inflação ela variou de 3,56 a 4,57. Tá? E no período mais recente, aí que a gente tem números disponíveis, ou pelo menos para a maior parte dos índices, ela teria variado de menos 0,38% a mais 0,32%. Então, você vê que há, às vezes, uma variabilidade nos indicadores que pode ser grande, né? E até porque as metodologias de cálculo, elas podem ser metodologias diferentes aí, né? Então é importante você saber, até ao ler os jornais, né, você perceber que a inflação medida por índices diferentes, né, pode levar eventualmente a valores diferentes. Agora, uma inflação, uma medida que é muito usada hoje é exatamente o IPCA. Né? Então nós vamos focar um pouco mais no IPCA, porque acaba sendo um indicador utilizado até em títulos públicos e uma série de
situações aí, né? Medido pelo IBGE, você tem séries longas aí, e isso aí vai nos ajudar, eventualmente, a medir a inflação. Diria, quando você precisar de um índice um pouco mais geral, etc., esse índice ele tende a ser bem usado nos últimos tempos aí. Agora, o que vai acontecer? Quer dizer, em outras situações, que você tiver interesses mais específicos, pode ser que você precise de índices mais específicos, né? Se você pegar uma revista que chama-se Conjuntura Econômica, que é produzida pela Fundação Getúlio Vargas, nessa revista, em geral, tem um encarte de várias páginas, né, todo mês, mostrando lá, sei lá, 100, 200 indicadores de inflação diferentes, até setoriais, por áreas da economia ou por tipos de indústria, setor de serviços, enfim. Você tem lá uma série de indicadores até para você poder medir inflações que possam ser inflações específicas aí de certas situações. Projeção da inflação aí para 2017, né, para esse ano aqui. Então nós estamos num processo que nós vamos tentar entender, pelo menos nessa aula aqui, em que as autoridades monetárias aí estão tentando controlar uma inflação que nos últimos 2 ou 3 anos ela tendeu a dar uma crescida aí, como nós já vamos ver, né? E essa política que envolveu eventualmente até a subida, aí, o crescimento aí das taxas de juros, naquilo que o governo consegue trabalhar, esse processo aí, aparentemente foi relativamente bem sucedido, né? E a inflação ela tendeu a dar uma reduzida aí nos últimos tempos aí. E por isso que, na última aula até nós falamos isso, a Selic está agora num processo de diminuição, né, de valores que a cada mês aí, ou cada reunião aí do Copom, eventualmente estão sendo reduzidas essas taxas aí. Então, para a gente entender, né, esse processo, eu vou contar um pouco da história da inflação no Brasil, né? Até porque isso aí faz parte até do conhecimento geral que a gente precisa ter, né, especialmente vocês aí que estão na área de administração e economia, porque nós já tivemos períodos realmente de inflação extraordinariamente elevada, né? Quer dizer, quando a gente fala elevada, quer dizer, não é como hoje a gente fala uma inflação acima de 7, 8, 10% como inflação ao ano, como uma inflação alta, né? Quando a gente compara isso aí com aquilo que já aconteceu no passado, quer dizer, isso aí não é nada, tá? Então, o grande período, vamos dizer, pelos mais recentes aí na história do Brasil, de inflação acelerada, foi exatamente esse período entre 1986 e 1994, né, que no ápice, que foi 1993, chegou a uma inflação de 2.577%. Tá? Então, só para você ter uma ideia, quer dizer, em termos mensais, né, em junho de 94, que foi o mês de mais alta inflação que nós tivemos aí na história recente, os preços se subiram quase 50%. Então, nesse período, né, que vocês não viveram esse período, eu vivi, e outros aí, quer dizer, você acabava de receber o seu salário, você saía correndo para o supermercado, porque lá você tinha um cara que fazia remarcação, ele remarcava as coisas praticamente todo dia. Então, aquilo que você comprou ontem por, sei lá, R$1, amanhã já está custando R$1,10. Quer dizer, você, inclusive, não tinha mais noção dos preços. Você falou, quanto que vale tal coisa? Não tem ideia. Tá? E isso, do ponto de vista econômico, é um desastre. Tá? Quando você perde a referência de preço, um problema seríssimo. E quem era mais prejudicado nesse processo todo era o pessoal de mais baixa renda. Porque a pessoa, talvez mais instruída, mais alta renda, o que ela fazia? Ela acabava de receber os seus rendimentos, aí já aplicava, ela sabia como trabalhar isso
pelo menos com um pouco mais de proficiência aí, e de uma certa forma conseguia, pelo menos, os prejuízos, né, em relação à inflação aí, não serem tão grandes assim. Tá? Agora, o pessoal que tinha pessoa de baixa renda, o que acontecia? Quer dizer, recebia o seu salário, né, condições limitadas aí de investimento, etc. Quer dizer, o que acaba acontecendo? Quer dizer, num mês, né, quer dizer, ao longo de um mês, né, se você estivesse na situação de junho de 1994, quer dizer, o seu poder de compra estava sendo reduzido drasticamente. Então, quer dizer, isso era problema. Né? Aí, então, quando foi em 93, 94, né, quer dizer, houve um esforço grande para, eventualmente, controlar essa situação. Né? Então, foi nessa época, o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou assumindo, né, o Ministério da Fazenda, e uma equipe, né, ele é um sociólogo, se juntou com uma equipe razoavelmente competente, e aí então fizeram uma série de medidas que se traduziram aí no chamado Plano Real e que acabou sendo muito bem sucedido. Né? E foi tão bem sucedido que depois até o próprio Fernando Henrique conseguiu se eleger presidente. Né? Na realidade, em 94 foram as eleições, né? O período exatamente que começou a cair a inflação. Né? Quer dizer, e aí então ele se elegeu e iniciou o mandato dele em 95, e esse sucesso da redução da inflação foi tão grande que ele conseguiu se reeleger depois com facilidade no primeiro turno, na eleição de 98, né? E aí fez o segundo mandato de 99 a 2003 aí. Né? Então, só para você ter uma ideia, veja, de 93, né? Que é o pico ali, 94 já caiu, veja que a partir daí a inflação não dá nem para você ver mais aqui, nessa escala, né, que é uma escala tão grande, que inflações até grandes que apareceram nesses períodos aqui viraram praticamente nada. Né? Eu vou até mostrar o gráfico numa outra escala, até para a gente ver o que aconteceu desde então. Né? Então, 95 ela caiu para 22%, uma taxa ainda em padrões atuais, uma taxa relativamente elevada, e em 96 ela já caiu um patamar, quer dizer, próximo aí de uma situação mais de normalidade. Né? Ainda a gente considera uma taxa até um pouco alta, tá, mas já não é algo tão problemático quanto eram as taxas anteriores. Agora, uma pergunta interessante é, o que acontecia nesse período aí? Era complicadíssimo, porque qualquer operação financeira que você fazia, quer dizer, você não sabia quanto que ia ser a inflação. Então, talvez um dos maiores riscos que você tinha aí é exatamente você não calibrar direito a taxa ou o processo aí de você trabalhar a inflação dentro da taxa de juros que você estava cobrando aí na sua operação financeira, e isso aí criava uma série de problemas. Um exemplo interessante, quer dizer, muitos financiamentos que se faziam para imóveis nesse período aí, você você definiu uma taxa fixa de juros, tá? Às vezes por 25 anos. Vamos supor que você definiu uma taxa de 12%, tá? Ao ano. Né? Então aí quando a inflação sobe, o que começa a acontecer? Quer dizer, aquelas prestações que foram calculadas originalmente, nós vamos depois ver essa questão de planos de prestação aí, elas praticamente, em termos reais, elas viraram pó praticamente. Eu mesmo me beneficiei um pouco disso, logo me formei, eu adquiri o apartamento aí pelo Sistema Financeiro de Habitação, que era um sistema de financiamento público de imóveis que existiam, um financiamento de, acho que, em torno de 20 anos aí, e no final do processo de pagamento, minhas prestações eram como se fossem centavos. E o que aconteceu? Quer dizer, os processos aí que dependiam desses financiamentos com taxas que não eram corrigidas, ou prestações que não eram corrigidas, eles quebraram. Tá? Porque o sistema, se você não tiver algum mecanismo de correção, quebra. E no passado nós não tínhamos
embutido nos sistemas aí de financiamento processos de correção monetária. Tá? E muita gente ganhou muito dinheiro. Nesse período aí, valia muito a pena você tomar dinheiro emprestado, especialmente nos financiamentos públicos, porque a inflação era tão alta, né, porque os seus produtos, eventualmente, que você produzia, eles acabavam também tendo seus preços elevados aí com a inflação, mas aquilo que você pagava, né, de financiamento tendia a ser fixo, porque não havia mecanismos aí de correção monetária em muitos processos aí. Né? Então, muita gente até ficou muito rica nesse processo aí de tomar muito dinheiro emprestado e depois pagar com grande facilidade em função da inflação ser elevada. Né? Hoje não é mais assim, tá? Porque hoje todos os processos de financiamento frequentemente embutem mecanismos de correção monetária. Né? Até muita gente ganhou muito dinheiro no passado, continuou a usar essa mesma estratégia e se ferrou, porque agora ele não consegue mais ter aqueles ganhos que tinha no passado e face a essa situação de inflações elevadas. Até curiosamente a Índia, né, um país que tem inflação que também hoje não é muito pequena, inflação até não tão alta como essa, mas lá não tem correção monetária. Então lá, eu estou conversando com os indianos, investidores, e nós estamos discutindo exatamente isso. Então o grande negócio na Índia é você tomar o máximo de dinheiro emprestado do governo, né? As taxas são fixas, e aí torcer para a inflação ser a maior possível. Né? Porque aí o que você vai pagar em termos reais vai cair bastante. Né? Bom, então aqui a questão dos governos, aí só para você ter ideia do efeito político disso, como isso é importante, e vamos ver aqui o período mais recente. Então, o período de 96 até agora, né? Então a gente tem alguns momentos aí que ela cai, né? Então 96, 97, 98, né? Quer dizer, ela caiu de fato muito, né? Você veja, 98 foi a eleição, a eleição para o segundo mandato do Fernando Henrique, talvez com uma inflação baixíssima, né? Quer dizer, ganhou fácil, né? Para você perceber como isso, do ponto de vista político, é importante, né? Estabilidade. Né? Aí a inflação começou a flutuar, né? Flutuou nesse período, 99 foi para em torno de 9%, aí caiu de novo em 2006, mas sempre, eu diria, numa situação razoavelmente controlada. Aí quando começou a chegar 2014, 2015, ela começou a querer subir de novo. Coincidiu aí com aqui o final aí do governo da Dilma, né, antes dela ser deposta aí. Então a inflação sobe, né, e depois com uma série de medidas, especialmente de contenção de um lado e principalmente subida aí da taxa de juros do outro lado, né, quer dizer, você começa a ver uma queda aí da inflação, né, e essa previsão de 4 a 4,5%, mais talvez próximo de 4% para esse ano aí. Então, o que aconteceu? Quer dizer, a taxa de juros medida pela Selic aí, 2014, ela iniciou com 9,9%. Aí, quando começou a subir a inflação, quer dizer, o Copom começou a elevar a taxa de juros até um pico aí que chegou a mais de 14%, e depois quando começa a ver, quando a inflação começa a querer cair, então ele vai desacelerando também a questão da taxa de juros. Né? Então, em 2016, 13,9%, até agora, né, caindo a 11,2%, e muita gente vê espaço para ela cair muito mais. Tá? E isso tem uma série de implicações para os investimentos, especialmente em títulos públicos. Quando nós falarmos deles, né, nós vamos tocar aí nesse ponto. Queda de taxa de juros, se você comprar títulos públicos, você tende a ganhar dinheiro. Tá? Especialmente títulos que você pré-fixa a taxa real na hora que você faz a aquisição desse título aí. Então, é importante você ter essa noção, né, da questão dos valores aí, ou das magnitudes, né, da inflação no Brasil aí, né, nesse período todo aí. Mas vamos ver a inflação em outros países. E aqui eu selecionei uma lista de países aí.
só para a gente ter uma ideia de quanto anda a inflação no mundo, né? Isso aqui a fonte é o Banco Mundial, os dados são de 2016, do ano passado. Então, a inflação no mundo, né, quer dizer, uma média ponderada, aí, segundo a metodologia do Banco Mundial, em torno de 1,6%. Tá? O Brasil, quer dizer, dentro daquilo que mediu aí o Banco Mundial, 8,7%, né, da metodologia que ele utilizou aí. Você pega países tipo Alemanha, 0,5%, Estados Unidos, 1,3%, França, 0,2%, Japão, negativa, 0,1%. Né? E aí aqueles que estão com taxas mais elevadas, né? O Brasil aí, a Índia em torno de 5%, a Rússia 7,1%, e da lista que eu examinei do ano passado, Angola foi um dos mais altos aí, 34,7%. Então é importante até você ter uma ideia, né, da inflação em outros países, porque muitos de nós aqui, ou de vocês aí, vão trabalhar eventualmente até em empresas internacionais, empresas multinacionais, que têm operações no mundo inteiro, né? Então você tem que ter uma ideia concreta daquilo também que acontece em outros países aí para poder fazer as suas estratégias aí de um modo geral.